Isto pertence ao primeiro, então. Tu não tem uma lista? Não tem uma lista? Você acerta? Zé Paulo? Não, obrigado. Tá bom, então deixa eu fazer terça. Zé Paulo? Quer fazer isso hoje ou quer fazer terça? Quarta-feira também? Eu não tenho a lista, não tenho. Quer fazer quarta-feira? Passa bem, Jorge? Se quiser fazer. Não, para mim tudo bem, só porque eu não tenho os nomes. Tá? Tu manda fazer, a gente faz no fim mais adiante. Passa os nomes. Então, vai para sua vida. Está aberta a sessão, o secretário lê a ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária, realizada 18 de agosto de 2004, presidente do senhor ministro Nelson Jobim, Procurador-Geral da República, doutor Haroldo Ferraz da Nóbrega, substituto. Apregoados os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades. Senhores ministros, nós, conforme ficou combinado na data de ontem, nós vamos retomar, então, as pautas simples e vamos, então, à pauta número 9, temática, eu chamo o ministro pertence, agravo do instrumento 466.032, agravo regimental, agravante Sebastião Batista de Araújo, agravado Banco do Estado de Goiás, Sociedade Amambeg. Traga ao presidente. Oi, tudo bem? Senhor presidente, cuida-se na origem de reclamação trabalhista contra a Sociedade de Economia Mista Estadual, Banco do Estado de Goiás. O TST afastou a pretendida violação ao artigo 37, parágrafo 2º da Constituição. No RE, alegou-se em síntese que, tratando-se de Sociedade de Economia Mista, o vínculo empregatício pressupõe concurso público, inexistente no caso. O recurso extraordinário foi inadmitido no TST, sob o fundamento de que a matéria versada no acórdão recorrido limitou-se à discussão de natureza processual. Da decisão houve agravo de instrumento. Dei provimento ao agravo, convertendo-o de logo em recurso extraordinário. Dou de presente agravo regimental do agravado, que sustenta. Na contraminuta ao agravo, foi suscitada a impossibilidade de conhecimento do agravo, visto que as peças transladadas estão em cópias sem autenticação. Argue-se que restou inobservado o artigo 544, parágrafo 1º, parte final do CPC. O requerente juntou peças copiadas sem autenticá-las. Ademais, não se utilizou da prerrogativa da lei para simplesmente afirmar a autenticidade de tais documentos. Agora, não se pode presumir sejam elas autênticas, ante o silêncio da parte interessada. Não se sabe por que a parte não quis, por meio de seu procurador, assumir a responsabilidade da declaração de autenticidade de tais peças. Assinala-se que a validade da prova documental em juízo depende da autenticação feita em cartório. Tal formalidade pode ser substituída pela declaração de advogado sob sua responsabilidade penal no momento de formalização do instrumento. É o relatório. O presidente, a jurisprudência desta Casa é segura quanto ao despacho que simplesmente provê o agravo de instrumento para dar trânsito ao recurso extraordinário. Dele não cabe agravo regimental, porque não gera preclusão quanto à admissibilidade do RE, que manda processar sempre para melhor exame, regimento artigo 316. Ressalva-se o caso em que o próprio agravo não reúne condições de conhecimento. Provido é dado à parte prejudicada ou por agravo regimental dessa decisão. Hipóteses típicas são a da intempestividade do agravo de instrumento ou a deficiência do traslado. Verbe graça, agravo dos número tal, NERI 145.195, Moreira 179.984, pertence, RE 254.948, pertence. Certo, o novo regime do agravo, com as modificações introduzidas pelas leis 8.950, 9.756 e 10.352, alterou significativamente a questão procedimental. Antes da Lei 9.756 de 98,
O relator defrontava-se com 3 possibilidades: não conhecer, prover e desprover o agravo. E o provimento era limitado à subida dos autos. A lei nova ampliou o leque de opções para o relator que conhece do agravo. O provimento do agravo e, de logo, do recurso extraordinário. A conversão do agravo em recurso, se as peças trasladadas forem suficientes, ou ainda provimento do agravo apenas para a subida nos autos principais. Entretanto, manteve-se o aspecto característico do agravo, a formação por instrumento próprio, abstraídas as tentativas em relação aos processos trabalhistas, no sentido de processar o agravo nos próprios autos. Esse procedimento gera consequências. Falar de agravo de instrumento é falar do campeão por classe dos recursos para o STF. Desde 1995, ano em que o número dos agravos superou o de recursos extraordinários, é ele o primeiro em número de distribuição e julgamentos. Em 2002, foram distribuídos 50.218 agravos, contra 34 mil e tantos recursos extraordinários, e julgados 45.769 contra 34.396 recursos. Foram 5.021 agravos em 2002, para cada um dos 10 ministros que atuam como relatores. Em proporção, dados somente de 2002, os agravos corresponderam a 57,5% dos processos distribuídos ao tribunal. A crise do Supremo, que tantas vezes se disse com razão ser a crise do recurso extraordinário, acabou pobremente reduzida em graus paroxísticos na crise do agravo de instrumento. Sucessivas modificações nascidas da dramática preocupação do eminente ministro Salvo Figueiredo, do STJ, com o ponto de estrangulamento do regime procedimental do agravo, culminaram com a Lei 10.352 de 2002, a estabelecer, no parágrafo 1º ao fim do artigo 544. Artigo 544 diz: o agravo de instrumento será instruído com as peças apresentadas pelas partes, devendo constar obrigatoriamente, sob pena de não conhecimento, cópias de atuado recorrido e aquelas peças todas. As cópias das peças do processo poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Assim, especificamente quanto às cópias das peças para a formação do instrumento, a Lei 10.352 desburocratizou o procedimento do agravo, exigindo apenas a declaração pelo próprio advogado da autenticidade das peças transladadas. Esta é a controvérsia que o caso propõe. A modificação da Lei 10.352 atenuou o previsto nos artigos 365.3 e 384 do Código de Processo Civil, que exigiam a autenticação oficial das peças transladadas. Ao simplificar a questão da força probante dos documentos, de modo a exigir apenas a declaração expressa de autenticidade pelo próprio advogado, o abrogou até essa solene formalidade. Antes da Lei 10.352, tanto a doutrina Bermudes, Bernardo Pimentel, quanto a jurisprudência, cito o precedente do STJ, do ministro Eduardo Ribeiro, já sinalizavam para a dispensa da autenticação, ante a instrumentalidade do processo, ressalvado o direito de impugnação das fotocópias. O problema é saber se a responsabilidade do advogado pela autenticidade das cópias se dessume do fato de juntá-las como tais à interposição do recurso que firma, ou, ao contrário, só se caracteriza com a explícita afirmação, sob a fé do seu grau, de que correspondem aos originais respectivos. Tendo sem vacilações pelo primeiro termo da alternativa, ajuntada pelo agravante do que seriam cópias de peças dos autos principais, vale pela afirmação da autenticidade delas,
sob a responsabilidade pessoal do advogado. Exigir, além da juntada do que apresenta como reprodução de peças dos autos, a declaração explícita de que não são falsas, é reduzir o advogado da posição de agente qualificado de uma função indispensável à administração da justiça à condição minúscula do conferente de cópias. Em síntese, dou a juntada de cópias ao instrumento do agravo, independentemente da inútil declaração de sua fidelidade, origem do processo formulário, digna do processo formulário, a força de presunção juris tantum, de sua autenticidade, que o agravado só poderá destruir, também sob a responsabilidade do seu advogado, mediante contestação específica da autenticidade de qualquer delas. É que se trata, vale realçar, não da reprodução de um documento qualquer, colhido a lures, mas de cópias de peças contidas nos autos principais do mesmo processo, ao qual terá acesso a parte contrária, juntamente com o instrumento do agravo, no prazo para a contraminuta. Nego o provimento ao agravo regimental e ao meu voto. Alguma divergência? É importante, presidente, o enfrentamento da matéria pelo colegiado para que o colegiado maior, daí o deslocamento do processo ao pleno, para que adotemos ótica única a respeito da ordem jurídica em vigor, não variando as decisões conforme a distribuição do processo para este ou aquele integrante da Corte. O que havia antes da nova redação do parágrafo 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil. Havia, e cansamos de declarar, a imperfeição de inúmeros instrumentos, a regra do artigo 384 do mesmo Código. As reproduções fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição de documentos particulares valem como certidões, sempre que o escrivão portar por fé a sua conformidade com o original. Na Corte, as decisões se mostraram sempre uníssonas quanto à necessidade, antes da vinda à balha do 544, na nova redação, parágrafo 1º, de se providenciar a autenticação das cópias por notário, por quem detivesse fé pública. Pois bem, ainda em vigor, o artigo 384, tivemos a edição de uma medida provisória, que eu não tenho aqui registrado o número, e que talvez tenha sido, inclusive, convertida em lei, dispensando certas pessoas jurídicas desta formalidade que o judiciário sempre teve como essencial, ou seja, indispensável à avalia do ato, a autenticação das peças. Encaro com enorme simpatia, presidente, a desburocratização do processo. E tenho aplicado o 544, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, fora da hipótese expressamente contemplada, que está ligada à formação do instrumento, quanto ao agravo que vise a subida do recurso extraordinário ou do recurso especial. Mas a abertura à vida, se não me falha a memória, em 90, eu vou conferir. Essa da declaração do advogado? Sim. É a lei 10.352 de 2001. Abertura à vida em 2001, afastando a observância da regra geral do artigo 384, isso quanto ao agravo para subida de extraordinário ou subida de especial, fez-se de forma toda própria,
E, em bom vernáculo, nós temos, sem que se parta aqui para interpretação literal, não é disso que se trata. Em bom vernáculo, nós temos, na parte final do parágrafo 1º do artigo 544, que as cópias das peças do processo, formando, portanto, o instrumento, poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado. Ato formal, ato comissivo, sob sua responsabilidade pessoal, não é responsabilidade da parte no processo, responsabilidade pessoal. Por isso é que se exigiu que não apenas providenciasse ele, presume-se que ele tenha providenciado, e não um simples estagiário do escritório, né, o traslado das peças em cópias, mas que declarasse sob sua responsabilidade pessoal, como está no parágrafo 1º, a harmonia, a autenticidade, a fidelidade com o original. Por isso, presidente, porque sempre fiz essa leitura da ordem jurídica em vigor, eu peço vênia ao nobre ministro relator para prover o agravo. Não, senhor presidente, preciso apenas um dado ao que eu me referi no meu voto. É que o agravo tem uma peculiaridade. As peças que formam o traslado são peças do processo principal, ao qual terá acesso a parte contrária, juntamente com as peças trasladadas, no prazo para contrariar o agravo. Por isso, se deu esta presunção de autenticidade. Agora, a declaração formulária, eu entendo desnecessária. Senhor presidente, pela ordem, presidente, nós sabemos que os pressupostos de recorribilidade e a boa formação do instrumento consubstancia pressuposto de recorribilidade do agravo devem ser examinados de ofício. Nós sabemos que as contrarrazões, a não ser em hipóteses excepcionais contempladas no Código, não consubstanciam ônus processual, ou seja, meio sem o qual não se possa chegar a um certo resultado. Senão, nós teríamos que conhecer todo o recurso, né, quando não houvesse contrarrazões ou contraminuta, e teríamos que fechar os olhos aos pressupostos. O que está exigido na lei é a declaração formal, aludindo-se a uma cominação, responsabilidade do profissional da advocacia, a declaração formal por esse mesmo profissional da advocacia. Agora, indaga-se, para que, então, a lei? Para que a medida provisória, revelando que, em se tratando de pessoa jurídica, e aí presume-se que a responsabilidade seja da parte, pessoa jurídica de direito público, certas pessoas, né? Nesse caso, não se tem a obrigatoriedade da autenticação, nem da declaração. Tornaremos a parte final do parágrafo 1º do 544 a prevalecer a ótica, talvez pragmática, douta do ministro Sepúlveda Pertence. Nós tornaremos a parte final do parágrafo 1º do artigo 544, letra morta, ou seja, uma previsão simplesmente inócua e inútil. Senhor presidente, pela ordem. Pois não? A medida provisória que alude o ministro Marco Aurélio é a medida provisória 2095, em sua 70ª edição, de 23 de agosto de 2001. O artigo 24 dessa medida provisória tem o seguinte conteúdo: verbes. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que apresentem em juízo. Eu tenho para mim, senhor presidente, que, com a vênia do eminente ministro Marco Aurélio, que, tendo presente esta regra e tendo em vista a interpretação que o eminente ministro Sepúlveda Pertence dá,
Para mim, que essa exegese ajusta-se com muita fidelidade ao princípio da instrumentalidade do processo e mais, confere, considerada esta norma legal, inscrita no artigo 24 da MP 2095, confere um sentido de maior igualdade e de maior equilíbrio na relação processual, pois não tem sentido exonerar as entidades estatais. O tratamento favorecido. O tratamento favorecido e Como desigual. legislador, eu não teria a menor dúvida em concluir dessa forma. Mas Agora, creio que a medida provisória se refere a certa parte, gerando, para mim, até um privilégio odioso. as pessoas jurídicas, né? Mas nós nos defrontamos com uma regra específica a exigir a declaração formal do advogado e sob pena de responsabilidade. Eu acho que a medida provisória, ao dispensar os entes de natureza pública dessa... A diferença... Pois não. Perdão. A diferença fundamental, nós temos dois dispositivos. Esse 24 da medida, 24 da medida provisória, ele diz o seguinte, que essas pessoas estão dispensadas de autenticar, isso é uma coisa. O parágrafo 1º, pela lei 10.352, pode dizer o seguinte, as cópias das peças do processo serão declaradas autênticas, ou seja, uma coisa é a dispensa, aqui o que temos é a dispensa da autenticação, sem nenhumas consequências, no 24, em relação ao 384. E aqui, então veja a diferença de tratamento. Uma diz respeito ao agravo do instrumento, é norma específica. O que está se dizendo no 384 pelo 24 é uma coisa mais ampla. Vossa Excelência me A permite... juntada de documentos durante o feito processo, se essa juntada for feita por pessoas jurídicas de direito público, estão elas dispensadas de autenticar as cópias reprográficas. Agora, não está dispensando outras partes que não sejam elas. Mas agora nós estamos tratando de um assunto restrito, que se aplica, inclusive, a eles, que é o agravo de instrumento, que é uma regra especial. Lá é uma regra geral, para todos os documentos em todos os processos. Agora, aqui nós temos uma regra especial, que trata do agravo de instrumento, e que diz, no final, que as cópias das peças do processo poderão ser declaradas autênticas pelo próprio seu advogado sob sua responsabilidade pessoal. Ora, o que o ministro Pertence está a afirmar, pelo visto, de na medida em que é o advogado que está preparando isto, a circunstância de ter apresentado essas peças suprime ou supre o fato da autenticação peça a peça. Eu acho que ainda por aí se resolve. Eu queria dizer o seguinte... O ministro Marco tem razão, porque aquela é mais ampla, ministro. A 324, não me parece? Eu indagaria, presidente, se, ante o preceito, é possível responsabilizar o advogado quando ele não declarou autênticas as peças. Eu acho que sim, a junção e a presunção. Em 1940, tem um artiguinho lá, uso de documento falso. Não é preciso que o agente declare que o documento é. Também penso assim. Penas da lei, né? Senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, quando a medida provisória dispensa os entes públicos dessa exigência da autenticação de documentos, no fundo está homenageando o artigo 19, inciso 2º da Constituição, que diz: é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios recusar fé aos documentos públicos. Quando for o documento. Não é recusar fé aos documentos públicos. Nem sempre Então está... Nem sempre são. Por outro lado, a Constituição faz o advogado um agente indispensável à administração da justiça. E por isso mesmo é que a lei, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, acabou de fazer 10 anos, ela diz que o advogado no seu ministério privado presta um serviço público e uma função social. Então, eu acho que a interpretação, digamos assim, mais generosa, mais elástica, dada pelo ministro Pertence, homenageia a um só tempo o espírito da Constituição e da própria lei. Mas o ministro Pertence não está dizendo que as reproduções de documentos particulares, que não seja no caso do agravo, não devam ser... Não. Isso aí está fora. No caso específico do agravo, do traslado. Só que está dizendo que é outra coisa. Este não. Esse é um documento que já está autenticado lá dentro. Isso irrita que se venha num agravo de instrumento alegar isso, sem impor, sem questionar, sequer insinuar inautenticidade de qualquer das peças. Pelo amor à fórmula pela fórmula.
Presidente, longe de mim amor pela forma, Estou pela falando do forma. agravante. Disse eu ser simpático à desburocratização do processo. Mas, para mim, processo é liberdade em seu sentido maior. É saber se o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma causa. Já está posta, então, a divergência feita, suscitada pelo ministro Marco Aurélio. Então, ouço o ministro Eros Grau. O relator. Ministro Joaquim Barbosa. O relator. Ministro César Brito. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator. Ministro Peluso. Talvez, senhor presidente, eu já me manifestei sobre idêntica questão na turma. Não, esse foi remetido à turma. Minha atenção, ao e- ministro Marco Aurélio. E quando acentuei que, a meu ver, e com devido respeito, outro entendimento está na contramão de todo o princípio que regula a nulidade dos atos processuais. Isto é, a forma é estabelecida em certos casos como garantia de um determinado resultado. Se esse resultado é obtido independentemente da adoção daquela forma, não há nenhum motivo para anular o ato só pelo vamos dizer, pelo observância teórica de uma norma e tal. No caso, não foi impugnada a falsidade, não vejo por que não admitir que, devido ao respeito, eu acompanho o relator. Gilmar. Bem, presidente, tal como já foi destacado aqui, privilegia-se o princípio da instrumentalidade do processo. E, na hipótese, tal como já demonstrado, não há sequer sinal, qualquer eiva de falsidade que pudesse justificar a aplicação do dispositivo. Em relação ao tal privilégio, e às vezes a esse odioso privilégio da fazenda pública, eu sempre faço questão de lembrar que, se há justificativa, e ontem nós discutimos com tanta profundidade a aplicação do princípio da isonomia, na verdade, essas prerrogativas, menos do que privilégio, na verdade, prerrogativas, são feitas em relação à particular desigualdade que marca o poder público em relação aos privados nessa questão. Eu sempre lembro, para ficar só num exemplo, que o INSS tem algo em torno de, talvez hoje, 2 milhões de processos e tem 1.000 procuradores, 1.200 procuradores. Portanto, operar neste plano como se nós estivéssemos a tratar das causas privadas é quase que uma ignomínia. Portanto, não me parece que nessas hipóteses nós estejamos diante de um quadro de desigualdade. E daria um último argumento. Eu tenho a impressão forte, e esta é uma tendência que vem se mostrando também em relação ao recurso extraordinário, que esses recursos de caráter especial, o chamado recurso ou ação constitucional, Fefassos Bechverde, ou o recurso de amparo do direito espanhol, eles passam hoje por um processo de objetivação. Nós já tivemos oportunidade de destacar isto, inclusive naquele célebre caso da relatoria do ministro Pertence, o que também dá uma razão adicional para a opção que foi feita pelo eminente relator. De modo que, com as vênias de estilo ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho o eminente relator. Senhora Grace. Com o relator. Ministro Veloso. Ministro Celso. Mas ele já havia antecipado o meu voto, no sentido de que a interpretação dada pelo eminente ministro Pertence atende, de um lado, às exigências inerentes ao princípio da instrumentalidade e, de outro, realça e valoriza a figura constitucional, o papel constitucional do advogado enquanto agente indispensável à administração da justiça. Sabemos todos que os documentos que compõem o traslado, tratando-se de agravo de instrumento contra a decisão denegatória de processamento de recursos ordinários, são documentos que, uma vez provido o agravo, tornar-se-ão acessíveis a todos, em sua versão original, nos autos principais.
E em situações como esta, a que se refere o eminente relator, em que também sequer houve contestação quanto ao próprio conteúdo material das cópias produzidas. Quer dizer, na verdade, tudo se reduz a um exercício de puro formalismo que não traz e nem acarreta prejuízo a ninguém. Por isso, peço vênia para, acompanhando o voto do eminente ministro Pertence, acolher a interpretação de Sua Excelência. Eu também acompanho o ministro Pertence, mas faço uma observação, um registro, digamos, histórico. Toda vez, ministro Pertence, que se tentou no Congresso Nacional eliminar a possibilidade de autenticação das cópias reprográficas, sempre houve uma imensa movimentação por certos setores que têm o privilégio ou a exigência que está na lei dos registros públicos de impedir. Na verdade, o que se passou, e aqui ficou muito claro, vejam bem, dispensou-se as pessoas jurídicas de direito público, postos estavam elas submetidas à autenticação junto aos cartórios, nos antigos os tabelionatos, enfim, estaduais. Dispensou-se isso. Essa tentativa se fez no Congresso, em relação aos advogados não se conseguiu. Só se conseguiu a alteração no agravo porque essa autenticação não é feita naquele tipo de cartório, era feita pelo cartório do recurso e não pelos tabelionatos, então. Essa é a razão, vamos falar bem claro, do que se trata, do que estamos falando. E, na verdade, eu creio que a solução dada pelo ministro Pertence atende à finalidade da lei, digamos, essa parte final, as cópias das peças do processo poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, o ministro Pertence, nada foi do que uma cauda para não fragilizar a exigência de que tudo que é cópia fosse autenticada, a autenticação de todas as cópias reprográficas. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo, vencido o ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental, na ação rescisória 1756, Bahia, agravante Francisco Romão Teixeira e outros, agravado Caixa Econômica Federal. Mediante a decisão de folhas 110 e 111, neguei seguimento ao pedido consignando ação rescisória, violência a preceito constitucional, precedente do plenário, negativo de seguimento. Nesta rescisória, buscou-se demonstrar o atendimento ao disposto no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil. Estar-se-ia diante de acórdão proferido com ofensa ao artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, no que se colocar em plano secundário o direito adquirido, em que pese a existência de preceito a assegurá-lo, artigo 13 da Lei 8.036 de 90. Na decisão individual, o relator, ministro Moreira Alves, fez referência ao que decidido pelo plenário no recurso extraordinário 226.855. São os precedentes do tribunal. Tendo o acórdão reincidendo fundamento em precedente do plenário, descabe vislumbrar transgressão à literalidade de lei. A controvérsia foi pacificada e, em prol da segurança jurídica, os vencidos, quando do julgamento, como é o meu caso, passaram a ressalvar o entendimento pessoal. Se preceito de interpretação controvertida não dá margem à rescisória, verbete 343 da súmula desta Corte, o que se dirá quando o guardião da Carta da República, em composição plenária, haja proclamado o alcance do arcabouço normativo em sentido inverso ao sustentado pelo autor da rescisória. Ante o quadro acima, nego seguimento ao pedido. No agravo, os autores da rescisória arguem a nulidade da decisão por ofensa ao artigo 92 da Constituição Federal e apontam a inconstitucionalidade do artigo 544, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Sustentam que a ação rescisória deve ser julgada por órgão colegiado da Corte, não podendo ter o seguimento obstado por ato singular do relator. Requerem seja o pleito submetido ao plenário.
no mérito, insistem na possibilidade de ser desconstituído o acórdão proferido pela primeira turma no agravo no recurso extraordinário 314-380, Bahia, e aludem à natureza infraconstitucional da controvérsia e impediu o exame do extraordinário. A folha 158 despachei e, à luz do princípio do contraditório, instei a agravada a manifestar-se. A Caixa apresentou a impugnação de folhas, ressaltando o acerto do ato impugnado e a inviabilidade do agravo. É o relatório. Voto. Presidente, analiso os pressupostos de recorribilidade, conheço do agravo e refiro-me aqui ao regimento interno, ao artigo 21, parágrafo 1º, segundo o qual é atribuição do relator arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, e ainda quando contrariar, como é o caso do pedido na rescisória, a jurisprudência predominante do tribunal, ou foi evidente a sua incompetência. Daí, digo, a insubsistência do que articulado sobre o ato individual que implicou a negativa de seguimento ao pedido formulado. No mais, a rescisória foi ajuizada a partir do inciso 5º do artigo 485 do Código de Processo Civil, apontando-se a violência à lei e ao preceito do ao texto do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, no que teriam os autores direito adquirido aos expurgos referentes aos planos Bresser, julho de 87, Collor 1, maio de 90 e Collor 2, fevereiro de 91. Ora, esta Corte veio a pacificar a matéria quando do julgamento do recurso extraordinário 226.855, Rio Grande do Sul, oportunidade na qual fiquei vencido. O que não cabe a esta altura é dar seguimento à rescisória por transgressão da literalidade de texto, quando o acórdão prolatado está em harmonia com o precedente referido. Desprovejo o agravo. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto relator. Ainda, ministro Marco Aurélio. Agravo regimental, no mesmo sentido, ministro? Agravo regimental na ação rescisória 1782. Negativa de seguimento, violência à literalidade, precedentes do plenário. A matéria, né? O desfecho é o mesmo, presidente, segundo o meu voto. Todos de acordo, é a mesma situação. Proclamou o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Vamos ver outro. Senhores ministros, vamos dar uma pequena interrupção na sequência de julgamentos. A presidência recebeu um ofício do ministro Sepúlveda Pertence, comunicando que, em vista do disposto no artigo 119, inciso 2, combinado com o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, que após o ministro Carlos Eduardo Caputo Basso como ministro efetivo, abrirá uma vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós vamos submeter a elaboração da lista tríplice para a vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Nomeio o ministro Eros Grau como escrutinador. Acho que não termina cedo. Hein? Já foi. E agora, Lívia?
Obrigado. Senhor presidente, são 11 votos. Doutor Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, doutor Arnaldo Versiani Leite Soares, doutor Henrique Neves da Silva. Colocamos o resultado. O tribunal, então, elaborou a lista estatística composta por doutores Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira, em primeiro lugar da lista, segundo, doutor Arnaldo Versiani Leite Soares e terceiro, doutor Henrique Neves da Silva. A lista será enviada à Presidência da República. Luz, parece, ficou com a impressão que Vossa Excelência proclamou o resultado daquele agravo, primeiro, como negado provimento. Não, dado provimento. Como deram provimento. Ah, é verdade. É negado. No caso, negaram provimento, que é agravo do agravado. Exatamente. Desculpa. A raridade. Agradeço a Vossa Excelência. Subconsciente de Sua É Excelência. subconsciente. Né? Influências do ministro Marco Aurélio. Não é de mérito, não cabe rescisória. A literalidade da lei aí. Antes de prosseguir também, eu informo aos colegas que se encontram presentes no plenário, os alunos do curso de Direito da Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac de Campos de Barbacena, Minas Gerais. Sejam bem recebidos. Ministro pertence. Sentença estrangeira contestada 6684, procedência Estados Unidos da América, requerente Eleusa Mesquita Cardoso e requerido Newton João Cardoso. Senhor presidente, é voto vista, né? Não. Não. É porque tem um outro que é vista. Vai copiar. Eleusa Mesquita Cardoso, brasileira, residente domiciliada em East Falmouth, Massachusetts, Estados Unidos da América, requer a homologação de sentença proferida pelo Tribunal do Júri do Estado de Massachusetts, Divisão de Barnstable, Vara de Sucessões e Família, que decretou o divórcio de seu casamento com Newton João Cardoso, brasileiro residente domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Montagem ou Belo Horizonte? Belo Horizonte. Será que eu próprio? Nunca vi esse João, não, já deve ser. Juntou a documentação de folhas. O requerido citado por carta de ordem contestou, alegando preliminarmente incompetência do juiz prolator da sentença homologanda, tendo em vista a existência de demanda idêntica entre as mesmas partes em tramitação perante a Justiça brasileira, ajuizada antes da ação proposta perante a Justiça americana. Sustentou que a ação de divórcio intentada pelo requerente teve início após esta ser citada para a ação proposta pelo requerido perante a Vara de Família de Belo Horizonte em novembro de 99. Na réplica, aduziu a requerente. O réu Newton João Cardoso desistiu da ação de divórcio e mugia em face desta autora na 4ª Vara de Belo Horizonte, cuja homologação ocorreu em 4 de março de 2002, não havendo qualquer outra ação sobre este fato correndo em foro brasileiro. Esclarece que outra ação, cujos autos estavam pensados do citado divórcio, foi sentenciada na mesma data, homologando o acordo para que a guarda do filho menor do casal ficasse com a mãe nos Estados Unidos, o qual já se encontra em sua dela companhia. As folhas tais comprovou o alegado com certidões fornecidas pela 4ª Vara de Família de Belo Horizonte, que dão conta da homologação da existência da ação de divórcio e do acordo celebrado entre as partes referente à guarda do menor. A requerimento do MP, a autora foi instada mais de uma vez a comprovar a citação válida do requerido no Tribunal norte-americano. Após o requerimento de prorrogação de prazo para o cumprimento da diligência, a requerente veio aos autos para, invocando o princípio da economia processual, requerer a homologação da sentença, sob a alegação de que a propositura da ação de divórcio no Brasil, já extinta, aliado ao fato de já estarem ambos separados há mais de 4 anos e terem constituído novas famílias, demonstra a intenção do requerido de divorciar-se. Pediu alternativamente a expedição de carta rogatória à Justiça norte-americana para que seja enviada a certidão de que o requerido foi citado para a ação de divórcio.
A respeito disso, o Ministério Público, explicações que a requerente da homologação ofereceu e o documento de folhas, que é apresentado por cópia sem autenticação consular, são insuficientes para comprovar o pressuposto da citação válida. Ademais, é obrigação da parte instruir o feito na forma do disposto no regimento, não cabendo a essa egrégia corte esclarecer o pedido mal instruído. Dei vista aos autos requerido por 15 dias, mas deixou fluir in albis o prazo fixado. O Ministério Público Federal, o ilustre procurador Cláudio Fonteles, opinou finalmente pelo indeferimento do pedido, conforme sintetizado na emenda. Homologação de sentença estrangeira, processo de divórcio, prova de citação, não há nos autos prova de citação válida da requerida para a lide, movida nos Estados Unidos. Tratando-se de réu domiciliado no Brasil, impunha fazer o chamamento por meio de carta rogatória, parecer pelo indeferimento ou relatório. A autora trouxe aos autos o texto da sentença, acompanhada de autenticação consular. Admite a jurisprudência que o trânsito em julgado seja inferido de certidão, segundo a qual, conforme o sistema norte-americano, a sentença se acha arquivada em cartório. O documento de folhas não contém a certidão referente ao julgamento de divórcio absoluto, a menção ao arquivamento dos autos da ação de divórcio provisório. Ademais, alegou o requerido dos cumprimentos das exigências do artigo 207, 1 e 2, haver sido proferida por juiz competente, partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Veio o problema da ação idêntica, comprovou a requerente a extinção da ação de divórcio proposta pela Justiça Brasileira, competência jurisdicional relativa, uma vez que a sentença homologada nada dispôs sobre partilha de bens imóveis. É requisito essencial, no entanto, a comprovação de que o requerido tenha sido validamente citado para a demanda que se processou no estrangeiro. Na espécie, não se fez essa prova, que incumbe a requerente, não se admitindo a comprovação da citação de forma indireta, com vistas à economia processual. Cito o Ministério Público, firme, tem razão o Ministério Público Federal, firme a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que a citação do réu domiciliado no Brasil para o processo no estrangeiro deve dar-se mediante carta rogatória após o exequatur do Supremo Tribunal. Cito os precedentes. Esse quadro indefere o pedido de homologação. Condena a requerente em honorários que fixo em R$5.000. Nenhuma divergência? É o meu voto. O Tribunal por Unanimidade indeferiu a homologação nos termos do voto do relator. Chamo eu a sentença estrangeira contestadas 1720, procedência República Federal da Alemanha, onde sou relator, requerente Luísa Maria Nürnberger, requerido Bárbara Michele de Oliveira ou Bárbara de Oliveira. Relato. 7.420. Em 27 de março de 2001, o juiz do Civil de Munique, Alemanha, concedeu à senhora Bárbara Michele de Oliveira o direito de determinar o domicílio da menor Beatriz Oliveira dos Santos, sua filha, na Alemanha, onde era residente e domiciliada. Emias Aquiliano retornou ao Brasil, trazendo consigo a infante. Em 14 de janeiro, o mesmo juiz alemão determinou uma ordem provisória para que a requerida entregue a menor Beatriz aos requerentes, e a decisão é a decisão a ser homologada. Esclarece na ação que o pedido em discussão não se refere à sentença propriamente dita, mas a uma decisão interlocutória concessiva de medida cautelar, e que o juízo civil de Munique determinou o domicílio da Alemanha no âmbito da guarda da menor Beatriz, por conseguinte, aquele o juízo competente para apreciar qualquer questão referente à guarda da menor. Vê-se, portanto, continua a petição, analisando a cópia da decisão interlocutória que concedeu a ordem provisória que deseja homologar, que foi o mesmo juízo. E aí vem, a matéria foi contestada, e na contestação alega que tal decisão foi motivada apenas pelo não comparecimento da requerida a uma audiência designada pela Justiça Alemã a pedido da requerente, cuja data de realização, a menos, já se achava no Brasil. Observa que o objetivo princípio da ordem provisória era submeter a menor a um laudo pericial em que restasse estabelecido se a sua guarda, atualmente com a requerida, deveria ser modificada. Diante desse novo quadro, modelado essencialmente pelo decurso do tempo, no qual a efetividade daquele pronunciamento alienígena exauriu-se, embora permaneça salutar o seu desiderato, afigura-se como imprescindível a permanência da menor ao lado de sua genitora. A mudança de local e principalmente do convívio familiar e social seria, por demais, prejudicial ao desenvolvimento da menor. E requer seja negada a homologação. Houve réplica em que se afirmou
que o artigo 221 do Regimento Interno do Supremo, que trata do oferecimento da contestação, a matéria de defesa é limitada deste procedimento. Contudo, depreende-se da leitura da contestação da parte ré, diz a réplica, que a mesma não atendeu às exigências do artigo supracitado, alegando em sua defesa apenas matérias de fato totalmente relevantes e que não admite sua discussão nesse processo. O Ministério Público opinou pelo indeferimento ao relatório. Eu voto. Verifico que não foram atendidos os requisitos dos incisos 1 a 2 do 207 do Regimento. Quando da prolação da decisão homologando, a menor já se encontrava residindo no Brasil com a mãe ora requerida. Tal fato afasta a competência da Justiça Alemã para decidir sobre a eventual guarda provisória, sobretudo se a requerente também tem sua residência e domicílio no Brasil, conforme indicado inicial. Pelas mesmas razões acima expostas, a homologação requerida ofenderia a soberania nacional dos bons costumes. Não pode uma decisão alemã definir uma medida de natureza cautelar para retirar menor brasileira da guarda de quem detém de fato de direito. Ela é brasileira, a senhora. Não se sabe se o vínculo havido entre a menor e a requerente. Nada se sabe sobre esse vínculo. É nesse sentido também o parecer do procurador. Eu leio. Das exigências constantes do 217 e 218 do Regimento, reputo atendidas apenas as constantes do inciso 4º, do 217. Verifica-se ainda que o documento de folhas 11 foi apresentado por cópia autenticada, obtida de original sem chancela consular, e as peças de folhas foram anexadas por cópia sem autenticação notarial. Não há nos textos apresentados elementos que permitam constatar o cumprimento das exigências do inciso 1 e 2 do Regimento, competência do juiz e citação da ré ou verificação de revelia, desde que a mãe e a filha já estariam residindo no Brasil com área de conhecimento da requerente. A competência do juízo decorre geralmente do domicílio das partes ou de sua submissão ao foro eleito. Deduz-se dos autos, porém, que a requerida é residente domiciliada no Brasil. O exame dos autos conclui o Ministério Público que a mãe tem e sempre teve a guarda da filha. Não há registro de adoção, concluindo ter havido apenas por um período uma guarda de fato, concedida pela mãe ao casal de alemães, cuja mulher requer a presente homologação. A medida determinada pela ordem provisória corresponde aos procedimentos cautelares previstos em nossa legislação e, por isso, tem caráter de precariedade. Temos, pois, como inegável a competência exclusiva do juiz brasileiro para decidir sobre a guarda menor, que se encontra em companhia de sua mãe, residindo no Brasil. Seria ofensa à soberania nacional admitir-se que a justiça alienígena pudesse dispor sobre isto, pois estaria subtraindo a menor, também brasileira, de competência em nossa justiça. Verdade é que a sentença homologanda foi proferida sem audiência da suplicada, que já se encontrava no Brasil em endereço conhecido, tanto que indicou ao requerente a presente homologação. E conclui o parecer que não há elementos para a solução adotada pela sentença homologanda, por não ser concebível que possa ser subtraído da mãe biológica o direito de manter sua filha em sua companhia, cuja decisão não se harmoniza com a ordem pública e ainda haveria ofensa aos direitos e interesses protegidos no artigo 15, inciso 55 da Constituição e 1, 2 e 3 do Regimento Interno do Supremo. Nesse sentido, já julgou o tribunal. A sentença estrangeira contestada, 6122, pertence. Sentença estrangeira, custódia temporária de menor. Além de não se cuidar de sentença ou decisão equivalente com trânsito julgado, não consta dos autos que a ré tenha sido citada para demanda nos Estados Unidos ou que lá tenha comparecido nos autos, nem notícia sobre seu domicílio à época, homologação indeferida, e eu ainda cito as sentenças estrangeiras 6971 Correia e 4694 Galvão. E, portanto, eu indefiro a homologação e fixo honorários em R$200. Eu voto. Para confirmar, a criança está aqui na companhia da mãe, sim, né? sim. Então a convivência familiar se deu aqui no Brasil. Ela está aqui. E não há notícia se esse casal do alemão ou adotou, não há nada disso. Houve lá um entendimento que não está esclarecido. A brasileira veio com a sua filha para o Brasil e aí depois houve um processo que ela não foi citada, não tomou conhecimento e vem a sentença tentando homologar. Eu estou perguntando porque o voto de Vossa Excelência homenageia o artigo 227 da Constituição, que assegura absoluta prioridade à criança o direito à convivência familiar. A homenagem pertence ao nobre ministro Marco Aurélio. Então, com mais uma razão, eu sigo o voto de Vossa Excelência. Estou de acordo? Pois não. Apenas para fazer uma ressalva, já que no tocante ao tema de fundo propriamente dito, não há necessidade de exame para chegar-se ao indeferimento da homologação. Entendo que, presente a reciprocidade internacional, a ausência de uma homologação de uma sentença, de um pronunciamento
de corte estrangeira constitui exceção. E não me comprometo com a tese quanto à possibilidade ou não de o tribunal homologar ato que não seja definitivo, ato que esteja no campo acautelador. Mas no caso, a par de não situar o tema na competência exclusiva brasileira, presente o Código de Processo Civil, né, apontou Vossa Excelência que há o defeito de forma, ou seja, as peças trazidas não foram autenticadas e também não houve demonstração da citação da interessada no desfecho da causa em curso na Justiça Alemã. Presente esse aspecto, esse defeito formal, eu acompanho Vossa Excelência. O tribunal, por unanimidade, negou a homologação à sentença nos termos do voto relator e as observações do ministro Marco Aurélio.